Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em 2 Samuel 6, do verso 3 a 8, que diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no outeiro. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que está no outeiro. E Aiô já ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então irou-se Adonai em Uzá e feriu Deus ali por causa do seu erro, e morreu com a arca de Deus. Então, por séculos tem se interpretado o pecado de Uzá como sendo fruto de algo de ignorância, de arrogância, até mesmo tolice. Mas será isso mesmo que aconteceu e que motivou a falta de Uzá? Poderá Uzá ter um segredo oculto nessa mensagem ou um ensino mais profundo neste evento tão traumático da história de Israel? O que realmente aconteceu naquele momento, onde o rei Davi tentava trazer a arca para Jerusalém? Haveria alguma relação entre a morte de Uzá e o sacrifício de Jesus Cristo? Devemos notar que no texto original em hebraico diz que a ira de Deus se manifestou em Uzá e não contra Uzá, como está nas nossas Bíblias, e que ele não morreu ao lado da arca, mas apegado à arca. Já vê que a nossa tradução está diferente. Então, por que Deus puniu Uzá por impedir que a arca caísse? Como explicar tal evento sem atribuir ao Eterno atributos como crueldade e arbitrariedade? A teologia, buscando uma explicação sobre essa história, coloca a culpa em Uzá por ele estar pecando contra a santidade de Deus. Temos que lembrar que quando a arca foi tomada pelos filisteus, lá em 1 Samuel, e posteriormente devolvida num carro de bois, ninguém morreu por transportar a arca de maneira indevida. Quando a arca foi devolvida pelos filisteus, o Eterno fez com que os bois se dirigissem para o território de Bet-Semes, uma das cidades levitas, e também ninguém morreu. Até que o pessoal de Bet-Semes tentou abrir a arca e olhar o que tinha dentro. Aí sim, morreu todo mundo que estava ali. Então, para solucionar tal dilema, várias teorias surgiram atribuindo a Uzá um comportamento extremamente negativo, tolo e incompetente. As três principais teorias são: primeiro, ele não obedeceu os detalhes. Segundo essa teoria, Uzá tinha a intenção boa, mas que Deus não se importa com as intenções do coração do homem. E isso cai por terra porque a palavra de Deus diz que Deus realmente se importa com a intenção do coração do homem. Aí dizem também que ele se esqueceu das instruções do Êxodo. E vemos que um Deus inflexível, que não valoriza a intenção do coração. Só que a gente pegar os textos lá de Isaías e de Mateus, a gente vai ver que deixa bem claro que Deus se preocupa com as intenções do nosso coração. A segunda teoria, ele mereceu. Nessa teoria tem-se que as motivações de Uzá não eram puras. Ele demonstra orgulho e desprezo pelas regras de Deus, por se considerar acima da lei de Deus. Ele achou que Deus precisaria da sua ajuda e não poderia tocar a arca e não morrer. Lá em 1 Coríntios, fala que a arca ficou 20 anos na casa de Uzá. Ele foi criado vendo a arca e com certeza ele deveria saber tudo sobre a arca. E se alguém merecesse ser punido, deveria ser Davi, pois na ânsia de levar a arca para Jerusalém, havia se esquecido de todo o cerimonial que era requerido para transportar a arca. Ele fez igual aos filisteus, mandou, vou levar no carro de boi. Então a terceira hipótese seria que Uzá teria tocado em algo de alta tensão, algum potencial muito grande para fazer um estrago, como se fosse uma bomba. E seria descarregado sobre qualquer que entrasse em contato com a arca. Tocar a arca seria como tocar uma rede de alta tensão. Como tal, a eletricidade não julga as intenções de quem a toca. E a gente vai ver que todas as três teorias atestam que Uzá morreu pois cometeu um erro grave ao tocar na arca. Ou estava em pecado, ou foi prepotente demais, ou desprezou o poder da arca. Para a teologia, é muito fácil deixar o assunto como está, do que tentar entender o que realmente aconteceu nesse episódio. Poderia Uzá ter sido punido por ter feito a coisa certa? Qual foi realmente a intenção de Uzá? Nós sempre partimos de uma convenção teológica universal de que quem sofre é porque pecou, ou está em pecado, ou não tem fé suficiente. Será que isso realmente acontece?
Nós vamos ver nas Escrituras que o Eterno manifestando seu poder e sua glória, sua misericórdia e seu favor de diversas maneiras. Ele exaltou vários reis para mostrar o seu poder. Egito, Babilônia, Síria, Pérsia. E nada pode ser alterado no propósito de Deus nas nossas vidas, a não ser por nós mesmos. Porque Deus é quem nos justifica, nossa confiança está na soberania de Deus, que é um pai que nunca desampara seus filhos. Então, nossa vida é muito preciosa para ser mal aproveitada, porque nada poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, reflita comigo. Talvez Uzá, ao ver a arca prestes a cair, decidiu se sacrificar para evitar um mal maior, recaísse sobre a sua família, sobre o rei Davi e sobre toda a corte. Como poderíamos saber o que teria acontecido se a arca tivesse caído? Talvez tudo fosse destruído. Será que Uzá não raciocinou de forma que ele se sacrificando evitaria a morte da sua família, do rei e de todos que estavam ali presentes? Poderia Uzá se sacrificar naquele momento e ter remido o pecado dos outros? Será que Uzá se fez pecador para expiar e levar o pecado dos outros? Ao invés de condenarmos, poderíamos vê-lo como um remidor, um herói, apontando mais na frente para algo que Jesus faria mais tarde. Talvez Uzá tivesse nascido com esse propósito e essa missão. Ele abriu mão da sua vida para proteger o objeto mais sagrado de Israel, bem como a vida de todos os presentes ali, inclusive o rei. Ele deveria ser exemplo de heroísmo e virtude, e não de orgulho, ignorância e pecado. Assim como Jesus na cruz, Uzá foi uma expressão da ira de Deus. Deus se irou em Uzá e não contra Uzá. Então, eu quero que você se lembre sempre que Jesus é o sacrifício eterno, único e perfeito, para a remissão dos pecados de Israel e de toda a humanidade. Está lá em Isaías 53. Jesus não morreu como Uzá, que aguarda a ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, sendo nosso advogado. O seu sangue nos purificou de todo o pecado e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você e desvendar de uma vez por todas essa situação desse jovem. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.